esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, ele escutava as coisas acontecendo. Então ele participou, e Marcos é extremamente objetivo. As coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro, e quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então, alguns padres, né, alguns estudiosos, padres da igreja, acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então, que São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então, eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então, Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura e põe de pé. E a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse evangelho de domingo. O que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar, mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai. E Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física. Porque, na verdade, Ele encontra uma humanidade completamente doente. Hoje nós temos uma humanidade diferente daquela? Acho que pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual? Qual? Discuta. É a ausência de Deus. É achar que pode viver sem Ele. É se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Então, quando começa lá no capítulo 1 ainda, mais na frente, Marcos fala, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade, o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que, independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai. Para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela. Então Jesus, Ele nos mostra uma coisa tão importante. Por tudo que Jesus fazia, e depois que Ele cura milhares de doentes na porta lá da casa de Pedro, de madrugada Ele vai para onde? O que Jesus vai fazer? Vai rezar. Por quê? O que Jesus quer nos dizer com isso? O que Ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos mostrar que a centralidade da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser o Pai. Deus é o centro da nossa vida.
E quando a gente prescinde do Criador, a criatura não pode viver sem Ele, morre. Nós adoecemos se a nossa vida não tiver amor. Deus só quer, Catarina de Siena tem uma carta, que ela diz, Deus, que a gente precisava de aprender pela fé, que Deus é o eterno e supremo amor. Por isso, a única coisa que Ele quer para cada um de nós é o bem. Deus nunca vai querer nada de errado para nós, porque Ele é só amor. Então Jesus quer nos colocar nessa relação com o Pai, de proximidade, de intimidade. Porque da mesma forma que uma amizade demora um tempo, para mim te conhecer, saber seu nome, onde você mora, o que você faz, que prato que você come, qual que é o perfume que você usa. A oração, o contato com o Pai, ele também precisa de amadurecer. Porque a gente precisa muitas vezes a nossa oração é só olhar para Ele, como criança, e esperar, no abandono e na confiança, no silêncio, porque Ele vai falar. Isso mantendo uma coisa que se chama perseverança. Mesmo quando a gente está nos dias e nas noites mais escuras da nossa alma. Esperar. Sabendo que a gente não espera em qualquer pessoa, nós esperamos em Deus. Mas o que acontece conosco é que a gente precisa de enraizamento. A nossa vida espiritual, ela é muito instável e ela depende muito do nosso humor, ou da nossa disposição de rezar. Então, mesmo que a gente não queira, reze. Mesmo que você não queira. Chega lá e fala com Jesus assim, eu vim rezar, mas eu não quero rezar. Não estou disposta a conversar com o senhor nem uma gota. Teresa de Ávila fez isso uma vez. Falou, foi para o Santíssimo e falou com ele assim, eu vim cumprir o horário que eu tenho que vir rezar, mas eu não quero falar com o senhor, sabia? Então eu vou contar todos os tijolos que tem na parede. E contou. E não rezou. Ficou contando quantos tijolos tinha, até acabar o tempo que ela tinha que ficar em adoração. Ela falou, eu não quero conversar com você. Ficou contando quantos tijolos tinham na parede. Então isso acontece com os santos. Então, o que acontece conosco, né? Nós somos muito indisciplinados. Nossa vida, por isso que a gente tem pouco caminho espiritual. Porque a gente tem uma dificuldade na constância, né? A gente não obedece bem João 15, né? Que Jesus fala 11 vezes diretamente a palavra permanecer, né? Então existe uma grande pedra na nossa vida, que é uma das grandes raízes da nossa vida, e que eu vou explicar para vocês através de uma história. Um professor, foi chamado para dar aula para 15 empresários. 15 empresários, diretores de grandes empresas, e ele deu um curso de imersão, e eram 15 alunos, e ele tinha 5 aulas para dar. Ele chegou na sala, olhou bem para os alunos, ele tinha 1 hora, e aquele momento, aquela aula, aquela dinâmica, era como aproveitar o tempo, como fazer o tempo acontecer e fazer aquilo que era mais importante. Então ele olhou para todo mundo e falou com eles, eu vou fazer uma experiência com vocês. Ele pegou debaixo da mesa um pote de vidro, colocou em cima da mesa com muito cuidado. Pegou 12 pedras, que pareciam bola de tênis, e foi colocando as bolas até que não cabia mais nada. Olhou para o grupo e falou, o pote está cheio? E a turma falou, está cheio. Ele falou, abaixou, pegou um frasco com cascalho e jogou, sacudiu, o cascalho se ajeitou. Falou com o povo, está cheio? Aí a turma percebeu que tinha uma julgada nessa história, falou, talvez não. Ele falou, foi lá, pegou areia, pote de areia, e jogou lá, ajeitou a areia ficou entre o cascalho e as pedras. Está cheio? O pessoal falou, pode ser que não. Ele falou, muito bem. Aí ele pegou água e colocou lá. E falou com eles assim, o que essa experiência quer nos dizer?
Aí um aluno mais afoito falou, que se a gente observar bem a nossa agenda, der um jeitinho, dá conta de encaixar mais um cliente, dá conta de acertar mais alguma coisa. Ele falou, não é isso não. A questão é, a gente precisa aprender que as primeiras coisas que a gente coloca na nossa vida, que vão nos sedimentar, são as pedras maiores que nos sustentam. Quais são as pedras maiores que te sustentam? Porque se você não começar primeiro por elas, você vai viver só de futilidades, só de nada na sua vida. Você vai viver com muito pouco e vai perder o essencial. O que a gente precisa entender, que uma dessas pedras na nossa vida tem que ser oração. Porque é ela que é a forma que eu tenho de falar com o meu Pai. É ela que é a forma que Jesus nos deixou para a gente conversar com Ele na hora que a gente quiser. E que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, uma das coisas que Ele veio nos ensinar é a centralidade da nossa vida. Porque tudo que Ele fazia, primeiro Ele rezava. Então, a centralidade. Eu não posso achar que porque eu já dei um passo, eu já sei de todas as coisas. Porque tudo que eu fizer sem consultar o Pai vai fazer errado. Então, essa é a primeira grande lição que Jesus nos dá. A outra coisa é que quando Jesus nos pega pela mão e que Ele nos levanta, Ele faz isso a vida inteira. A vida inteira nossa. Quantas vezes, se hoje a gente te pegou pela mão e já te colocou de pé? Porque, na verdade, o homem, ele tem 3 grandes fomes. Nós temos a fome da mente, e todas as vezes que a gente não escuta a palavra de Deus, que a gente não está bem saciado da palavra, qualquer seita que te contarem, você vai lá ver o que é. Chegou uma cartomante maravilhosa, você vai lá ver o que ela vai falar da sua vida. Alguém fala, não, fulano joga um tarô, maravilhoso, você vai lá ver. Outro faz não sei o que, você vai lá ver o que vai falar da sua vida. Ou você vai descobrir alguém que é vidente, ou você vai lá no terreiro, ou você vai em algum lugar. Porque a palavra de Deus não te alimentou, não te sustentou. Então você passa fome. Então nós vamos para as idolatrias. Nós vamos para onde o vento toca. E que está tudo errado. Porque eu não fui nutrido. Porque a palavra de Deus não me alimentou. E quantas vezes a gente escuta e não ouve? A gente só deixa passar. Traz uma água para mim, por favor. Então, o quanto que a gente precisa conhecer a palavra, porque pela palavra Jesus nos cura. Quantas vezes a palavra de Deus... Muito obrigada. Quantas vezes a palavra de Deus é que te dá ânimo? Quando você está abatido, está com medo, você lembra de alguma coisa da palavra e por isso você fica de pé, por causa da palavra. A outra fome que nós temos é a fome nossa do coração. A nossa fome do coração, a gente precisa pedir a Deus que nos dê um coração que saiba amar. Porque o nosso coração é muito egoísta, né? A gente pensa muito na gente somente. E aprender a amar, quem pode nos ensinar? Somente Jesus. Somente Ele. Somente Ele pode amar através de nós, conosco. Só Ele pode. Mas ninguém. Como que é difícil aprender a ser amado por Deus, a se amar e amar o outro. Isso é um exercício de uma vida inteira. Então, aprender esse mistério, isso é Jesus que vai nos curando de quantas doenças, da nossa avareza, da mão fechada de que não dá, da nossa incapacidade de ver a necessidade do outro. Quem pode me dar um coração capaz de ver a necessidade do outro? O que está escrito no Evangelho de João? Se você está com alguém do seu lado, e se você não se sensibiliza pela dor e pelo sofrimento, pela necessidade do outro, o que João fala? Isso é sinal de quê?
de que o amor de Deus não habita em nós. Olha que lindo. Se você vê alguém passando uma necessidade, e se aquilo não mexe o seu coração, é sinal de que o amor de Deus não está presente em você. São sinais muito claros. Por isso que Jesus tem que ir nos curando. Fala, nossa, Jesus, eu passei por aquela pessoa deitada no chão e nem liguei. Sinal de que meu coração está duro. Nem percebi que ele é meu irmão. Compreende por que Jesus tem que vir nos curar? De quanta coisa Ele tem que nos curar, de quanta coisa nas relações uns com os outros, que o Senhor precisa de nos curar. Então, é preciso pedir a Deus que nos ajude a curar o nosso coração. E a outra coisa que a gente precisa pedir a Deus para nos curar, quando a gente precisa pedir a Deus que cure o nosso coração, é através de quê que Ele cura? A mente Ele cura pela palavra, o coração Ele cura pela? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca? Pela Eucaristia. Nós vamos entender que na Eucaristia nós recebemos quem? Vivo. Vivo? Isso que ele fala com a Margarida Lacoque, troca de coração comigo? E tiro dele assim, fala, toma, você fica com o meu e eu fico com o seu. Pode imaginar? Ela vendo uma cena dessa? Quer trocar, Margarida? Vamos trocar de coração. É Ele vivo. É isso que nós temos que resgatar na nossa fé. Mas nós temos que pedir a Jesus uma outra cura, que é a cura da alma. Porque isso que é pior, né? Porque a mente te traz as tragédias, né? Porque é pior do que a pobreza material, é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, quando a gente vive no pecado, e não tem consciência do pecado, porque é como se a gente já tivesse sido anestesiado, e as coisas de Deus ficam para lá, ela não entra na minha vida, e aí o mundo só tem um remédio que o mundo precisa, porque ele precisa da graça de Deus para ser curado, e a graça de Deus vai ser doada através de quê? De quê? Está vendo como é que a gente tem todos os remédios e não sabe o nome? Que Jesus continua nos curando? Fala, Filó, mas ele curou, foi a sogra de Pedro. Não, ele cura hoje. Curou vocês aqui na missa. Que ele te pegou pela mão, te deu a palavra, você pediu perdão, e ele te perdoou. Então a gente precisa de voltar nos sacramentos, em especial na confissão. O mundo, o remédio que a humanidade precisa, chama-se confissão. Nós precisamos de voltar ao mistério da reconciliação, ao sacramento da reconciliação. É o único tribunal, como dizia São Padre Pio, que a gente declara culpado e sai como inocente. É o único. Então, quando Jesus vem curar, e essa cena é linda, que ele pega a sogra de Pedro, ele pegou cada um de nós, para poder nos dar consciência que temos um Pai. A partir do momento que eu tenho um Pai, eu preciso ver a minha vida em função do Pai. E eu vejo que a minha vida está precisando de acertar, então eu preciso pedir perdão. E eu preciso me alimentar, então eu alimento, a minha alma tem que ser alimentada. E Jesus fala isso para Catarina de Siena. Catarina, a alma é incorpórea, por isso que não alimenta pelo pão. Vocês precisam da palavra e precisam da Eucaristia, senão vocês não ficarão de pé, não serão curados. Então qual é hoje a nossa grande cura? Como é que nós podemos ser curados hoje, agora? Vocês passaram pela Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida o amor à Eucaristia. Nós precisamos de resgatar na nossa vida a adoração santíssima, onde eu estou diante de um Deus que é vivo. Qual o perigo que a gente corre? De entrar na fila da comunhão e receber isso como uma rotina. E nem tremer as pernas de emoção, porque eu estou diante de Jesus vivo. Pode imaginar o que é ser abraçado por Ele, que nesse momento Ele te cura, que nesse momento Ele transforma seu coração, que nesse momento Ele faz o que Ele quiser da sua vida, que nesse momento você abraça Ele, que você tem um encontro pessoal com Ele por 15 minutos. A gente não tem essa dimensão. Tanto que a gente comunga e fica olhando os outros. Ou sai. E fala, para nesse momento, esteja com Ele.
E ele fala com Gabriele: Gabriele, quando você tem uma visita chique, importante na sua casa, você não deixa ela sentada na sala e vai olhar a janela. Esteja comigo. Esteja comigo. Fala com ele: Jesus, eu sou sua. Faça de mim o que você quiser. Me cura. O Senhor que está vendo aquilo que eu não sei, me cura. Jesus quer nos renovar. Então isso que ele fez com a sogra de Pedro, ele faz conosco todos os dias. Quantas vezes Jesus te pegou pela mão e falou: de pé, porque eu te sustento pela palavra, pela Eucaristia, eu sou o seu alimento. Quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Só uma Eucaristia, não tinha mais nada, não comia mais nada, uma Eucaristia. Mas é preciso que a gente peça a Deus essa graça da cura. Fala: Senhor, me dá consciência que a maior doença da minha vida e do mundo inteiro é estar longe de Deus. Essa é a doença, a ausência de Deus. Me faz entender que viver a vida no amor e com Ele é todo o sentido da minha vida. Se eu vivo na verdade e no amor, é o reino que acontece aqui agora. Se nós estamos aqui nesse momento falando dele, o reino de Deus acontece nesse momento. Pedir a Jesus a graça de ser curado. Fala: Senhor, me ajuda a entender a palavra para que eu cure a mente. Me ajude a receber a Eucaristia de forma digna, para que eu possa ser curado no coração. E cura minha alma, por cada vez que eu for confessar. Me dá a graça da confissão. O pessoal fala: Filó, não aguento confessar não. Nem sei confessar. Pega os 10 mandamentos como roteiro. Começa do primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Fala: claro que eu amo, acima de tudo. Avalia. Avalia. Se você de verdade ama a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa. Vai pedindo perdão. E peça ao Espírito Santo que te revele. Peça a Nossa Senhora que te ajude. E vamos fazer um propósito de confissão mensal. De Eucaristia diária. De confissão mensal. Leitura da palavra diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser curados. Se o batismo apagou, né, a gente passa a ser a morada da Trindade, e ela apagou o nosso pecado original, a gente vive as consequências. A nossa alma é desordenada, as nossas paixões são desordenadas, por isso que Deus tem que nos curar na alma. Nós vivemos paixões enlouquecedoras que nos tiram do centro, que é Deus. E as nossas paixões têm que ser ordenadas a partir dEle, e não sem Ele. Tudo que for fora de Deus vai dar errado. Fala: Jesus, eu sei que a raiz do pecado é sempre o egoísmo, me ajuda. Olha para mim, vamos pedir a Ele, olha para mim. Vamos pedir a Nossa Senhora que não conheceu o pecado, né? Que foi gerada imaculada. Que ela que é o refúgio dos pecadores, apesar de não conhecer o que é pecado. Vamos pedir a ela que nos ajude. Nos ajude a ir a Jesus, que é manso e humilde de coração. Para que Ele possa nos curar, nos lavar, ordenar a nossa vida. Faz: Jesus, coloque ordem na minha vida. Me organiza, vai me curando, vai me preenchendo com as coisas que são suas. Me ajuda a pensar coisas que de verdade vão nutrir a minha alma. Me ajuda a estar com os pensamentos cheios das coisas de Deus e não pensar aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Porque se a gente acorda e começa a pensar num tanto de nada, mas que te tumultua, te perturba e gera doença, sofrimento. E geralmente não aconteceu nada daquilo. Quando você acordar de manhã e não sabe o que você começa a pensar, começa: Ave Maria, cheia de graça, Senhor, conversando. A melhor coisa que você faz na vida. Comece a se encher daquilo que de verdadeiramente pode nutrir a sua alma. Aprenda a viver com o seu anjo da guarda. Aprenda a chamá-lo. Ele não tem nome, guardem isso. Mas ele é seu, foi feito para você, foi feito para te guiar, para te orientar. Fala com ele: me ajuda, o Senhor tem poder sobre mim, me ajuda a andar no caminho de Deus, abre meus caminhos, me mostra as coisas. Nós temos tanta ajuda do céu e não pedimos. Para que a gente possa viver isto, né? Nunca se esquecer de Deus, que Ele é o nosso centro. Em tudo falar com Ele, ser dependente dEle como uma criança. E falar: Senhor, me ajuda a estar segura no Senhor, firme, mesmo quando tudo está desabando. Mesmo quando tudo está perdendo sentido. Mesmo quando eu acho que eu vou perder absolutamente tudo, que eu permaneça agarrada no Senhor. E que eu não me perca. Quando eu perder, eu não me perca do Senhor. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Então vamos pedir a Jesus hoje, né? Que nessa noite Ele venha nos curar. Seja na alma,
seja a nossa mente, seja o nosso coração. Que hoje, que vocês que já receberam a Eucaristia, e se às vezes a gente não aproveitou dela como poderia, peça perdão e fala: Jesus, me dá graça. Me dá a graça de aproveitar a Eucaristia, porque eu saber que eu estou diante do Senhor, que é um Deus vivo. Me dá a graça de vir adorar o Senhor no Santíssimo, não passar pelo Santíssimo com indiferença, mas vir te visitar várias vezes, Senhor. Me dá a graça de vir te visitar e de me abrir diante do único que é meu amigo, que nunca vai mudar de ideia, que nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, nunca vai me dar uma coisa errada ou ruim, nunca vai me oferecer alguma coisa que vai fazer mal à minha alma, mas que ao contrário, vai sempre me sustentar e me manter. Vamos pedir a graça e Jesus nos dará. É assim. Primeiro a gente toma consciência para que depois Deus possa fazer, que aquilo que não é apresentado a Deus não pode ser redimido. E hoje nós vamos pedir a Jesus a graça da vida de oração. Que todos os dias Ele nos permita um encontro com Ele, que a gente possa arrumar um horário, um local, e pegar a palavra e rezar a palavra. E falar: o que o Senhor quer falar para mim hoje com essa palavra? O que o Senhor quer falar? Então vamos pedir a Jesus todas essas graças pela intercessão de Nossa Senhora. E convidar vocês que ficarem em Belo Horizonte, sábado pela manhã, 8h30, nós vamos reunir aqui para rezar o rosário. Não é um terço, é todos os mistérios da nossa redenção. E em um deles, nós vamos fazer, nesse terço, a adoração para os sacerdotes. A igreja precisa da oração dos leigos. Somos nós, podem ter certeza, que iremos salvar a igreja. É o amor de Deus que nos abraça e conduz, uma luz que nunca apaga, um caminho de pura luz. Ele é o farol na tempestade. Era bom vocês voltarem a ter o hábito de trazer a Bíblia, né? Não é? Abre em Lucas. Nós vamos passear um tiquinho em Lucas, a partir do capítulo 3. Né? Pouca gente está com a palavra? Pouca gente. No celular não é a mesma coisa, né? Não é? Fala a verdade, né? Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Minha Bíblia é uma tragédia, tanta cor, tudo rabiscado. Mas eu preciso pegar no papel, eu acho que guardo mais. Muito bem, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, não é? Então, Lucas é um evangelista que vocês vão ver que ele tem vários traços interessantes, diferente dos outros, mas eu quero comentar hoje, uma das coisas que Lucas mostra de Jesus. Jesus é o peregrino do Pai, né? É o peregrino do Pai. Então, vocês vão ver que do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas mostra que Deus anda, Jesus anda, o tempo inteiro Jesus anda. Quando Jesus vem para nós, Ele aceita sair do céu, aceita ficar 9 meses contido no útero, como neném, aceita ficar 30 anos em silêncio, aceita vir fazer parte da nossa vida. Ele vem nos ensinar que nós somos peregrinos e que a gente tem um Pai. Então Jesus, do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o peregrino de Deus. Então ele revelou para nós: vocês têm um Pai, vocês têm uma pertença. Isso muda a nossa história, né? Você vê que a gente não está sozinho. Então, ele anda em direção a Jerusalém, do capítulo 9 a 19 ele está andando. E nós também estamos caminhando em direção a Jerusalém. Só que não é uma Jerusalém local, uma cidade, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celeste, a casa do nosso Pai. Nós estamos caminhando de volta para casa, né? Aquilo que Jesus ensina para Josefa: você veio do amor e você volta para o amor. Então a gente caminha aqui, teoricamente deveríamos estar caminhando no amor, né? Porque a gente caminha na presença de Deus. Como é que Jesus caminha? Se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus caminha? O que eu quero mostrar para vocês
em 8 pontos que Lucas mostra, o que Jesus fazia, para que a gente possa aprender com ele, que é algo que é fundamental para nós. Então, se vocês pegarem o Evangelho no capítulo 3, a partir do versículo 21, é quando Jesus é batizado. Quando Jesus recebe o batismo, fala que nesse momento em que Jesus estava sendo batizado, ele estava em oração. Então, Jesus estava rezando no momento que ele estava sendo batizado. A partir do batismo, todos nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É o que eu fico desorientado quando o menino é batizado, que ele é criatura. Depois do batismo, ele vira filho. Se eu sou filho, tenho direito à herança. E a herança é a vida eterna. Quase fico louca quando eu descubro que o menino é batizado. Batismo. Não pode ficar sem o batismo. É seríssimo isso. Então, ele aqui assumia a missão. Deus Pai fala: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cada um de nós é um filho amado. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês eternamente, porque o dia que vocês tomarem posse dessa frase, que eu falo tanto com vocês, cada um de nós é um filho amado de Deus, sua vida é outra. Porque você vai andar na presença do seu Pai. E é para andar em santidade e justiça diante dele, com os olhinhos dele sobre você. Não os olhos de um juiz, é o olho de amor. Sabe o que é ser olhado com amor? É os olhos de Deus sobre nós. De que a gente descobrir isso. Então Jesus aqui, ele rezava. Se a gente for no capítulo 6, Jesus vai escolher os 12 discípulos. O que ele faz? Passa a noite em oração. Para escolher quem é que vai ser aquele que vai caminhar comigo. Quantos de nós, antes de fazer uma escolha, vamos ali rezar? Senhor, eu preciso fazer uma escolha. Seja você assumir um cargo, tem que escolher seus assessores, seja para definir seu casamento, seja para definir tantas coisas na sua vida. Jesus passou a noite em oração. A gente reza uma Ave Maria e fala: não, rezei demais hoje, gente. Estou exagerando? Não. Nós não sabemos o que é rezar. Ele passou a noite. Aqui fala que ele foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira, para escolher os discípulos. Depois vocês vão ver aqui que Jesus, no capítulo 9, Jesus manda os discípulos. Lembra quando ele pega 72 discípulos e manda esses discípulos, não são os apóstolos, os discípulos em missão para as cidades. E eles voltam todos animados e contam tudo para Jesus, né, tudo que aconteceu. E aí Jesus faz uma oração depois, né? Jesus exulta em Deus pela alegria das coisas estarem acontecendo, mas a maior alegria de Jesus aqui, na verdade, é porque eles cumprem a vontade do Pai. Eles têm uma coisa que chama obediência, né? Eu falei o número errado aqui para vocês, né, gente? Porque isso aqui isso é no capítulo 10, tá? Mas é muito mais pela obediência deles, né? Então, o quanto é difícil para nós viver a palavra básica que é obediência. O que foi que Nossa Senhora falou lá em Caná? Fazei tudo o que Ele vos... Nós estamos fazendo? Então, a gente precisa tanto da ajuda de Nossa Senhora, né? Para nos ajudar, porque a gente consagra ela. A gente consagra ela não para consagrar ela, não para se consagrar a Deus pelas mãos dela. Me ensina, a senhora que foi obediente, e que a senhora falou para o povo lá em Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Repete isso para mim o dia inteiro. Faça tudo o que Ele vos disser. Obedeça a Ele, porque só Ele sabe o que é melhor. Obedeça. Como isso é difícil. Viver a obediência é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente quer provar a Deus que a nossa vontade é muito melhor. Ele que não está vendo, não é assim? A gente fala: não, Jesus, porque você não viu os detalhes. Eu falo:
viesse o resto, né? Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 9, no versículo 22, que quando ele vai anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, ele fala assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite. Antes de Jesus fazer isso, Jesus rezou. Por quê? Porque para falar, eu preciso rezar. Porque a palavra que eu digo, eu posso trazer vida ou morte. Eu posso assassinar alguém com a palavra. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente acha que só mata o outro com uma faca, ou com um tiro. Mas às vezes a forma de eu olhar, a forma de eu falar, a forma de eu fazer um comentário, eu mato. Então a gente precisa pedir a Jesus: Jesus, vou ter que dar uma notícia difícil. Imagina a gente que tem que dar notícias difíceis, más notícias. Não tem um jeito bom de dar uma notícia ruim, tem? Não, não tem. A notícia tem que ser dada. Não é uma notícia boa. Você vai falar com a mãe que o filho dela vai morrer, que ele vai ter uma sequela. Isso não é uma notícia fácil. Aquela notícia vai mudar a vida dela a partir daquele momento. Mas eu posso fazer aquilo de um jeito que pode ser melhor. Até a forma de convidar para sentar, o local onde eu vou falar, a forma de eu falar, eu posso fazer isso melhor. Então a gente precisa pedir, rezar antes de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente vai falar. Todos os nossos atos, antes de fazer e para encerrar, a gente deveria rezar. Porque tudo que a gente faz, por Ele, com Ele e para Ele. Mas a gente não faz assim, né? Precisava. A outra vez que Jesus está rezando, aqui na Transfiguração, ainda no capítulo 9, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe na montanha para rezar. Enquanto ele está rezando, ele pergunta para o Pai: posso ou não revelar quem eu sou? E ele se transfigura. É espetacular. Mas tudo ele conversa com o Pai. Jesus, ele vivia em função do Pai dele, era igual um girassol. Tudo ele fazia para o Pai, olhando para o Pai, buscando o Pai. Tudo em comunhão com o Pai, né? Tudo em comunhão. Ele não fazia nada que não fosse aquilo que não agradasse o Pai. E depois, já no capítulo 19, 20, no capítulo 20, 22, quando Jesus vai fazer a ceia pascal, ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Depois ele pega o cálice de vinho e dá graças. Isso é para nos ensinar o quê? Que antes de comer, eu deveria agradecer porque tudo vem dele. Então eu deveria comer e falar: obrigado pela comida que chegou à minha mesa. Obrigado por quem fez essa comida. E falar: se eu tenho é porque o Senhor me deu. Além do mais, ainda tem saúde para sentar à mesa e posso comer pela boca, não preciso nem comer numa sonda. A gente não pensa nisso, né? Eu que vejo isso todo dia, eu falo: não. A gente esquece dos básicos de agradecer. Então aprender, porque senão eu acho que se eu não agradeci pela comida, fica parecendo que eu que sou o único provedor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede a Ele: qual que é a parte do pão? O pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai. Né? Nos dai hoje. Dar a cada um de nós o pão. Mas Jesus faz uma advertência tão interessante, que eu acho que é para a irmã Amália. Eu gosto muito dos místicos, né? Às vezes eu vou lendo tanto que eu misturo com o místico que ele falou isso. Mas ele fala que o pão material, a pessoa tem fome, ele resolve. Ele resolve, ele passa a fome. Mas Jesus fala assim: preste atenção em levar ao outro o pão espiritual que sou eu. Leve para o seu irmão porque senão ele vai passar uma fome eterna. A gente até gela quando escuta isso. Porque uma coisa é a pessoa ter fome, você está numa padaria, encontra alguém, vai lá, dá um café com leite, dá um pão. Aquela fome daquele momento acabou.
Depois do almoço sempre vai encontrar alguém que vai dar alguma coisa. Mas se eu não levar para o outro Jesus, essa pessoa vai passar fome eternamente. Porque como é que ela vai se salvar se ela não conhecer aquele que é a razão da nossa vida? E essa responsabilidade é nossa. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que ele ensinou, eu não rezo Pai meu. Pai Nosso. Então ele é Pai de todos nós. Uns têm consciência e outros não têm consciência que tem um Pai. Mas se você já tem consciência, ensine para o outro que você também tem um Pai. Somos irmãos. Irmãos. Né? Então, tomar essa consciência de que somos irmãos, isso é uma das coisas mais sérias da nossa vida. Pode imaginar, eu penso muito quando ele pergunta para Caim, e essa semana passada nós lemos muito Caim, né? Caim, onde está Abel? Ué, não vi não. Ó, tinha acabado de matar Abel. Onde está o teu irmão? Isso é uma coisa para a gente pensar. Onde está o meu irmão? Porque é uma coisa que me preocupa tanto, principalmente a todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, principalmente a turma da área da saúde, seja médico, enfermeira, fisioterapia, seja o que for. O compromisso que cada um de nós tem com o outro, porque o outro chega em nós doente, frágil, completamente frágil. Então, o profissional de saúde, ele tem que tomar consciência que ele é a extensão da misericórdia de Deus na vida do outro, independente da situação social dele. Independente se ele tem plano de saúde ou se ele é um paciente do SUS, eu tenho que tratá-lo com humanidade. E humanidade não é cumprimentar o outro. Tratar bem o outro, isso é obrigação nossa. Humanização, humanidade é trazer para o outro o que há de melhor na ciência e lutar para que ele tenha a mesma condição que o outro também tem. É uma guerra. Mas a gente está tão acostumado que o paciente do SUS tem uma coisa e o outro tem outra, que a gente acha isso normal. Que dia que nós vamos começar a gritar por isso, que está errado? Que dia que nós vamos não aceitar, ficar inconformados com isso? É seu irmão. Isso não é uma brincadeira. A criança toma uma vacina de pneumococo 20, paga, e o menino do SUS toma 10. E o P que mais mata, do SUS não paga, não cobre. Até que dia? Eu, como pediatra, a sociedade de pediatria vai ficar muda diante disso. Nós somos coniventes. Isso é o que mais me mata. Eu tenho muito medo dessa omissão diante de Deus. É meu irmão. Uma das alegrias que eu tenho de trabalhar na Santa Casa é porque a gente busca a saúde de ponta para todos. É para todos. Lá a gente lida com o SUS, é uma luta conseguir manter o hospital, porque a gente dá o que há de melhor. A diretoria nunca negou absolutamente nada. Nada. Isso é um orgulho. Semana passada a gente ficou extremamente feliz quando chegou para nós o primeiro hospital de Belo Horizonte a ter a nutrição parenteral do prematuro. Aqueles meninos que nascem com 1 quilo, 900 gramas, que a gente pode ligar. Ele chega, não precisa ligar soro, posso ligar uma nutrição parenteral. Então, lutar por isso é porque eu tenho que ter consciência que ele é meu irmão. Por isso que o nosso caminho de ser peregrino não é fácil, nós temos que ser transformados. Não é uma brincadeira. E a gente aceita muita coisa. Isso está errado. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente aqui agradeceu a Jesus, né? Pela comida, a gente tem que aprender a agradecer, sim. Obrigado. Se eu tenho esse alimento, é porque o Senhor me deu. Gratidão. O filho tem que ser grato. E trabalhar para que o outro também conheça. A penúltima coisa, a sétima, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no momento do sofrimento profundo, ele reza. Isso é uma coisa para a gente aprender, que no momento da dor e no momento do sofrimento, precisa aprender a rezar. Filó, mas agora a situação é crítica, eu não tenho mais nada para fazer. Temos que rezar. Nós rezamos, porque eu ofereço a Deus o sofrimento meu e dessa pessoa. Para quê? Para a minha santificação, para a santificação da família, para a santificação daquele que está indo.
Deus pode pegar essa oração e transformar. Fala: Senhor, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nos ajude. Assim como o Senhor entregou o Pai naquele momento, o Senhor dobrou o joelho, me ajude a dobrar aqui nesse momento. Me ajuda a colocar na cruz, não sofrer por sofrer, essa dor que não tinha na sua cruz. Nos ajuda a colocar isso. Me ajuda a viver isso. Não é fácil aprender a viver no sofrimento. Ver o sofrimento e dar conta de passar por ele. Mas todos nós vamos ter sofrimento. Então aprender que no sofrimento a gente pode rezar por isso. Sofrimento transforma, né? E o oitavo momento é quando Jesus morre na cruz. Se a vida nos pegar, na hora que a morte chegar para cada um de nós, se ela já nos encontrar nesse caminho de peregrino para Jerusalém, em rotina com a oração, fica mais fácil de passar, porque eu sei que quando eu passar, é uma porta que eu vou abrir, do outro lado está Jesus, que eu vou me encontrar com Ele. Como diz Jó, os meus olhos irão vê-lo, né? Então a gente faz uma passagem com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que Ele já destruiu a morte, que a morte não tem a última palavra, que ela tem a penúltima, e que eu posso ficar tranquilo, que eu vou estar com Ele. É diferente. Então, quando Lucas conta que em 8 momentos Jesus reza, é porque ele quer nos contar que a nossa vida de peregrino não vai acontecer se a gente não rezar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele rezou, ele viu necessidade de conversar com o Pai, imagina nós. Então é uma disciplina que precisamos aprender. Não existe ninguém que vence alguém que reza. Pode ter certeza disso. Não há ninguém que pode vencer alguém de joelho. E o seu joelho sempre vai te levar aonde seu pé não ousou ir. Então aprender a rezar, aprender a colocar tudo diante de Deus, numa relação de filiação. Ele é meu Pai. O Senhor me ajuda? O Senhor me ajuda a decidir, me ajuda a pensar, me ajuda a escolher, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda sempre a fazer opção pelo Senhor. Porque se a gente reza o Pai Nosso, eu já falei isso com vocês, a primeira palavra é Pai, a última é mal, mas livrai-nos do mal. O mal é o antipai. Então me ajuda a fazer opção pelo Pai e não pelo antipai o dia todo da minha vida. Me ajuda. E a gente, sem oração, a gente não sabe discernir absolutamente nada. Por quê? Qual é o animal que a gente mais parece? Fala: Filó, não parece com nenhum animal. Parece. Qual é o animal que a gente mais parece? Não, a ovelha. Por quê? Somos tudo desorientados. Estou falando mentira? A ovelha é tão desorientada que ela não sabe o que é comida, o que é cactus, o que é um alimento fresco de uma coisa que está perdida. Por isso que ela precisa do pastor. É lindo, gente. A ovelha é tão desorientada que se ela não tem alguém que direciona, ela corre e cai no precipício. É igualzinho a gente. A gente se perde e cai lá. E aí quando ela machuca, isso eu já até contei para vocês, que ela bate a cabeça e se fere, que às vezes ela se perde, ela entra no espinheiro, os lobos podem pegá-la e matá-la, precisa do pastor que tire ela da situação de perigo. E quando ela está ferida, o pastor passa óleo, para que as moscas não fiquem na cabeça dela, não entrem pelo ouvido e pelo nariz, desorienta ela, para que ela saia correndo, batendo a cabeça e se machucando. Na Sagrada Escritura, mosca está relacionada com demônio. Então os pensamentos que te tiram do lugar, que te desorientam. Por isso a gente precisa do pastor. E é tão bonitinho, que enquanto a ovelha não entendeu quem é o pastor carrega a ovelha no colo, no pescoço, e ele começa a emitir o som que a ovelha emite, para que ela passe a reconhecer a voz dele. O que Jesus fala? Aqueles que são meus, né? Aquele que reconhece a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então quando o pastor já faz essa identidade com a ovelha, ele reconhece o cheiro da ovelha, e a ovelha reconhece a voz do pastor. Então quando o pastor emite o som que a ovelha faz, a ovelha corre em direção a ele, e só dele.
É essa intimidade que a gente tem que ter com esse aqui. O nosso grande pastor de almas, que é Jesus. Que quando ele chamar, quando Maria Madalena chega no sepulcro, está lá chorando, e que ela acha que aquele homem que está lá é o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, a forma como ele falou o nome dela, falou, é ele. É essa voz que a gente tem que aprender a reconhecer, que quando ele me chama pelo nome, é quando ele chama, e aquele jeito dele me chamar é só ele. Então pedir a ele, Jesus, me ajuda a silenciar tantas vozes que não me levam a lugar nenhum, para reconhecer a sua voz quando o Senhor me chama. Mas para me ter essa intimidade de reconhecer, eu tenho que rezar. Então, quando eu trouxe isso para vocês, porque na palavra de Deus de domingo, a primeira leitura de Jeremias falava assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somos benditos. Jesus fala que cada vez que a gente vai até Ele e entrega uma situação para Ele, Ele é glorificado, porque nós demonstramos para Ele a nossa confiança nele. Isso é maravilhoso. Ele fala, não vem trazer sugestão para mim, não precisa da sua sugestão, eu já tenho a solução. Então benditos somos nós, né? Porque fala, é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as raízes, então não teme a chegada do calor, porque vai estar sempre verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Quem é esse que faz isso em nós? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquela linfa que passa ali é a seiva. É Ele que nos renova. É o Espírito Santo que nos faz, que consegue estar sempre nos nutrindo, nos dando força, sabedoria, nos orientando. É o que vai falar de novo o Salmo, né, gente? O Salmo responsorial número 1, ele está falando de Jesus. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos. Quem fez isso foi Jesus. Jesus que não entrou no caminho de ninguém, o único prazer de Jesus era meditar a palavra de Deus, e aqui fala, dia e noite sem cessar. Isso na palavra de Deus, a noite significa no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tribulação, aí é o dia alegria. Então, tanto na alegria quanto no sofrimento, eu medito a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer no Salmo. É isso que fala, que é a palavra, né? E que repete a mesma coisa, como uma árvore que fica como uma torrente, que dá fruto, e que fala, até o fruto e a folha não murcha, e tudo que ele faz prosperar. Se a gente tiver uma vida de oração, e tudo começar com Ele, tudo terminar nele, e em tudo pedir opinião a Deus. Quantas vezes nós estamos igual essas ovelhas desorientadas, que não sabe que caminho que segue. Não estou falando mentira, não. Acontece uma situação, o povo fica louco, desorientado, não para diante do único que te dá o caminho, e vai buscar o caminho onde ele não está. Fala que aquele que permanece, os frutos e as folhas não murcham, quer dizer, a sua palavra e as suas obras, a tradução é essa, tudo vai florescer, tudo vai ser um espetáculo, tudo que você começa vai dar certo, tudo que você fala vai ter um efeito, mas porque foi antes trabalhada por Deus. Não comece uma obra sem Deus falar, pode ir. Bento XVI falava assim, quanta coisa mal começada, quanto tempo perdido, quanta obra inacabada, porque não teve um princípio, o princípio é Deus. Fala, não estou com pressa, não vai dar tempo de rezar. Não, querido, te contar, vai dar errado. É isso, tudo eu preciso apresentar a Ele. Porque você imagina aqui, quando fala, aqueles que não contam com Deus, é igual a palha seca, né? Espalhada e dispersada pelo vento, porque aqui quando cita a terra, que vai voar aqui, não vai ficar na terra, que a terra é Deus, né? A nossa estabilidade é Ele é a nossa estabilidade. Não tenha ilusão de buscar. Quando Jesus não aceita, né, que ele não aceitou o caminho, o conselho dos perversos, porque não aceitou ser rei aqui, ele não aceitou a glória, ele não aceitou isso. Quanto de nós aqui não lutamos tanto pelo poder e pela glória? Quantos de nós?
O quanto é difícil um homem que não deseja essas coisas. Jesus passou por isso, falou, não é isso. Mas é porque a gente precisa aprender a confiar e colocar a nossa vida diante daquele que nos criou. Falou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e tem um propósito. Orienta o meu caminho. Se o Senhor não me orientar, não me mostrar, eu vou ficar igual essas ovelhas batendo a cabeça, desorientada. Me dá o caminho, me ajuda a reconhecer a sua voz. Eu quero ser bendito, né? Eu quero ter uma vida bem-aventurada. Eu quero estar atento na obediência. Eu quero te ouvir, igual o Senhor fez, obedecer. Eu quero colocar os meus talentos que o Senhor me deu para usá-los para o Senhor. Me ajuda, que tudo que eu fizer na vida, em palavra ou em obra, floresça de acordo com a vossa vontade, mas que não se perca. Que eu não perca tempo aqui nesse mundo, que ele é muito rápido, né? Daqui a pouco passa. Nos ajude, me ajuda a cumprir a minha missão. Não me deixa ficar rodando. Você fala, você é Filó, mas você fala isso porque na sua casa todo mundo reza, é mais fácil. Na minha casa ninguém reza, Filó. Meu marido quer me matar se eu vou rezar o texto, não sei quem reza. Implica comigo, diz que eu já virei beato, que meu assunto é só Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que Jesus falou. Se dentro de uma casa uma pessoa reza, você é uma luz naquela escuridão. E se você reza, Deus está lá. Não precisa preocupar com o resto que Ele fará. Continue, persevere. Reze porque Deus fará o resto. Às vezes a salvação da sua família vai depender de você ali. Mantenha, continue falando com Jesus. Continue rezando, continue entregando aquelas pessoas, uma por uma. E no momento certo, por causa da sua oração, você salvará a sua família. Mas tem que ter para sair o povo da treva, enxergar a luz, né? Como é difícil abrir os olhos para ver. A oração é a maior riqueza que nós temos. É a única coisa que acalma o nosso coração. Acontece alguma coisa, e antes de você tomar uma atitude, fala, peraí que eu vou ali conversar com Jesus. Vai lá e fala com Ele. Jesus, eu estou com o meu coração. A oração é um encontro. Eu estou indo ali encontrar com o meu Deus. Você imagina a gente ter a certeza que eu estou indo ali e Ele está vivo. Imagina, aquele Jesus que andou na Galileia, que curou aquele povo todo, que fez e aconteceu, que transfigurou. Imagina, Ele está ali me esperando. Se eu estou angustiado, eu vou ali e falo com Ele, Jesus. Ele fala, pode falar. Mas até ele já sabe, né? Mas Ele é tão fino que espera a gente contar tudo. Pode imaginar o dia que a gente tomar consciência de que Ele está vivo? Aqui tinha que ter um exército para poder protegê-lo. Essa igreja não caberia. Porque eu posso ir lá e contar para Ele. E sair daqui dançando, porque Ele já ouviu. E Ele vai fazer. Isso é um escândalo. Eu estou aflita, às vezes eu quero ir lá só para chorar, quero contar, tenho um filho doente, fico vendo lá na Santa Casa, o tanto que o povo frequenta aquela capela, quantas mães de joelho, quantos pais. Mas a gente tem o direito, a oração, um presente que o Pai do céu deixou para nós. Falou, meu filho, eu te criei e vou te mandar para a terra. Ó, que você sentir saudade de mim, você reza. Orar é me chamar, encontrar comigo, falar, pai, estou com medo. Eu falo, de quê, meu filho? Estou aqui. Pai, estou preocupado. Com o quê? Ocupar antes. Não confia em mim? Me entrega. Por que a gente reza pouco? Porque a gente não confia ainda em Deus. A gente não acredita que esse amor dele é lindo desse jeito. Então a gente fica sempre na dúvida, a gente confia mais nas nossas mãos. E Jesus fala assim, não confie em nada em você, apenas em mim. O dia que vocês descobrirem isso é facílimo. Facílimo. O dia que você descobrir que, seja o que acontecer, vai lá e fala com Ele, estou entregando essa situação para o Senhor. E a partir de hoje, nem toco nesse assunto, porque já é seu. Vocês não contam de fazer isso? Entrega. Fala, está entregue, esse assunto não me pertence mais. Como eu sou sua filha, o Senhor vai me dar isso na hora certa. Do jeito que te agradar. E não do jeito que me agrada. Por quê? Porque eu confio profundamente no amor que o Senhor tem por mim. E se Ele me ama, Ele vai escolher alguma coisa errada? Nunca. Filho, mas Ele não me deu isso, menino, que tem um trem muito melhor. Mas a nossa confiança a isca. Oh, mas que presente nós temos de ter um Deus vivo. Esse é o maior tesouro que a gente tem na vida. Isso aqui. Pode ir lá conversar com Ele. Dia e noite, Ele está 24 horas à sua disposição, sozinho, numa humildade, escondido, te esperando. Sabe que você está angustiado, triste, preocupado, ansioso, tomando remédio. E fala, por que ela vem cá falar comigo?
que eu vou resolver, vou acalmar o coração dela, vou dar um beijo nela, vou poder trabalhar na alma dela, vou dar as graças espirituais que ela precisa. E fala, coragem, você não vai passar por isso sozinha, comigo, eu te darei o recurso. Todos os dias nós temos uma tribulação, todos os dias Deus manda a graça, para aquele problema. Mas se você não estiver atento, você não percebe o Simeão que ele mandou. Até Jesus teve um Simeão para ajudar a carregar a cruz. A oração, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes, né? O dia inteiro, a gente passa na capela, Santa Casa é uma capela linda, eu vou arrumá-la agora, que ela está horrível. A gente passa lá, reza, fala, me ajuda ali que eu vou ali resolver um negócio. Depois você volta lá e fala, me ajuda a resolver, já resolveu aquela, me ajuda a resolver o outro negócio. Então você tem que falar com ele, pedir isso o dia inteiro. E isso é maravilhoso, com o encontro de um amigo, ele passa a ser seu amigo. Se ele tiver uma capela, você fala com ele do mesmo jeito, você para e reza. Mas não deixem de rezar, não deixem de pedir orientação. Se a situação for difícil, faz igual ele, passa a noite. Mas sabendo que eu falo e Deus escuta. Isso para mim é uma das coisas mais encantadoras, porque existe a distância, porque Ele é Deus e eu sou criatura. Mas ao mesmo tempo que tem essa distância mantida, é uma coisa tão interessante, ao mesmo tempo que isso é longe, ao mesmo tempo é perto. A proximidade, ela é permitida por causa do... Por causa de quê? Por que essa proximidade, por que eu posso falar com ele e ele me escuta? A distância existe porque ele é Deus, está lá e eu aqui. Mas por que existe essa proximidade concedida? Por causa de quê? Por causa do amor. Ele nos ama, Ele não dá conta de ficar longe. Isso é uma coisa alucinada, gente. O dia que a gente entendeu tanto que a gente é amado, fala, me dá amor, Jesus, me ajuda a te amar mais, me ajuda a ser mais dependente do Senhor, como se eu fosse dependente do Pai. O Senhor nos ensinou que para fazer um caminho até Jerusalém é preciso rezar. O Senhor que era Deus, e nós que somos criatura, me dê o gosto da oração, me dê a necessidade da oração, me ajuda a ser dependente da oração, de falar com o Senhor, que isso é rezar. Eu encontro, eu falo, e Jesus fala assim, não fica treinando o que você vai falar comigo não, olha que bonitinho. Deixa o Espírito Santo te orientar, não precisa escrever o que você vai falar comigo, somos amigos. Fala e que Ele te orientar. Fala na simplicidade, fala ou chora, Ele sabe até que você está chorando. Tem uma coisa linda, num dos livros dos místicos, que agora eu vou misturando eles, que Jesus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Imagina quantos potinhos tem aqui. E que Nossa Senhora põe tudo na penteadeira dela. Eu falei, menina, sua penteadeira é só coisa de louco. Porque você imagina guardar potinho de lágrimas de todos nós? Aguarda os nossos potinhos de lágrimas. É bonitinho demais o amor que Deus tem por cada um. É encantador. Então guardem isso, né? Essa é a graça. Hoje o que eu queria trazer para vocês é isso. Por que Jesus falou 8 vezes? Porque 8 vezes é o transbordar. Ele transborda Deus naquele momento, né? É o transbordar de uma revelação. E o transbordar desse mistério, dessa revelação, chama-se santidade. Então, quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente estiver em oração, mais Deus pode trabalhar a nossa santificação. Porque a santidade é rezar e aprender a fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa santificação. É aprender a entender que a minha vontade tem que ser igual a dele, igual foi de Jesus com ele, com o Pai, de Nossa Senhora com ele, de todos os santos com ele. Esse é o trabalho que Deus vai fazer em nós. Então, hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos, nos tornamos filhos por causa de Jesus, temos um Pai e que podemos conversar. E isso se chama rezar, oração. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo incomode cada um de nós, se não rezarmos na hora de levantar, se não rezarmos quando formos deitar, se não rezarmos antes de uma decisão, de umas escolhas, de uma compra, de uma venda, de uma palavra, de uma conversa que eu vou ter com o outro, de tudo que vocês quiserem fazer, de um projeto belo, de abrir uma loja, de abrir uma empresa, seja lá o que vocês forem fazer, passe a noite em oração. Fala com o Pai, é isso mesmo? Porque se for, as portas se abrirão. Se for, você será feliz. Mas se a coisa der errado, não é porque o Pai quer. Ok? Peça a Ele. Aprenda a ser dependente dEle, como Jesus nos mostrou ser. Dependente do Pai. Dependente de alguém que nos ama. Que Jesus nos ensine, nos dê essa humildade.
essa capacidade de estar diante de Deus e em tudo levar para Ele. O senhor está de acordo? É assim mesmo que o senhor quer que eu faça? Me ajude a fazer. Então que Deus, e por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, ela que foi obediente, né, o tempo inteiro, que ela que rezou tanto, ela ficava em silêncio em oração. Depois da morte de Jesus, ela ficou em oração com os discípulos. Nos conceda a graça de aprendermos a rezar e de sermos dependentes da oração, para que nenhuma decisão da nossa vida, nenhum ato, nenhuma palavra saia de nós, sem que antes a gente tenha entregado tudo a quem realmente pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Oh